Olá, aqui é o professor Sérgio do LabGel Mackenzie. Criando mapas temáticos de setores de São Paulo. Neste vídeo nós vamos mostrar como podemos criar mapas temáticos utilizando os dados dos setores censitários do Censo 2010 do IBGE. Então nós vamos montar alguns mapas, com informações de população, quantidade de domicílios, abastecimento de água, coleta de esgoto, coleta de lixo. Então, o primeiro passo seria você reunir essas informações em uma única planilha do Excel. Para isso, nós vamos unir informações de dois arquivos de dados, o arquivo básico e o arquivo domicílio. Vamos fazer isso para a capital de São Paulo. Então, nós vamos pegar informações do arquivo básico. Então, vou abrir aqui no Excel. Vou pegar informações também do domicílio 01. E vou criar um novo arquivo no Excel, onde eu vou unir essas informações. Então a primeira informação que eu vou pegar é lá do meu arquivo básico, as informações referentes à população de cada um dos setores. Olhando naquele documento base de informações, eu descobri que a variável V002 do arquivo básico é que contém a população de cada setor. Então eu vou pegar no Excel a coluna A, que tem o código do setor, e mais adiante a coluna do V002. Que é a coluna W. Segurando a tecla Ctrl no Excel, eu consigo selecionar apenas as duas colunas. Então tenho a coluna W e a coluna A selecionadas. Vou dar um Ctrl C para copiar. E vou levar essas informações para a minha planilha. Se você apertar a tecla End, flechinha para baixo, no teclado, você vai ver que eu tenho mais de 18.000 setores censitários nessa planilha aqui. Então, End, setinha para cima, volto lá para o primeiro. Se eu quiser renomear essa coluna aqui, eu já posso colocar que aqui eu tenho a população de cada setor. Agora, eu vou entrar na outra planilha, que é a planilha domicílio 01, e eu vou pegar as informações relativas a abastecimento de água, coleta de esgoto e coleta de lixo. E também quantidade de domicílios. Então eu vou pegar a coluna A, que tem o código de cada um dos setores. Vou pegar a coluna V001, que tem a quantidade de domicílios de cada setor. Então é essa coluna aqui. Sempre segurando a tecla Ctrl, para selecionar colunas alternadas. Vou pegar a variável V012, que é a que indica o abastecimento de água. A V017, que indica a coleta de esgoto. E a V035, que indica a coleta de lixo. Então, com essas colunas selecionadas, Ctrl C, volto lá no meu arquivo, que eu estou agrupando as informações e colo. Bom, vocês devem estar imaginando por que eu colei duas vezes o código do setor. Na verdade, eu preciso fazer uma verificação para ver se esses códigos batem, Porque se eu tiver informações de um setor e juntar com informações de outro setor diferente, eu vou ter erros na confecção dos meus mapas. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir uma coluna de teste. Então, vou colocar aqui, teste. E eu vou fazer uma verificação. Eu vou usar a função igual C do Excel para verificar se esse código de setor é exatamente igual a esse outro código de setor. Se eles forem iguais, eu quero que o resultado dessa célula seja 0
e se eles forem diferentes, eu quero que o resultado seja 1. Então, olha, é 0 porque os códigos batem, né? Se você modificar esse código, vamos colocar, por exemplo, aqui 5, olha, os códigos já são diferentes, ele vai indicar para mim com o número 1, né? Vamos voltar aqui ao original. E aí eu vou copiar isso para todos os setores. Dando um duplo clique aqui nesse quadradinho, né, eu consigo copiar até o final do arquivo. Agora end e setinha para baixo, eu chego até o finalzinho do meu arquivo. São mais de 18.000 linhas, né? E aqui eu vou fazer uma somatória, clicando nesse botão de autossoma, né? Vou fazer uma somatória para ver se realmente todos são zeros. Então o resultado final aqui deu 0, quer dizer que todos os registros, né, todas as linhas contêm valores, códigos, né, de setores que correspondem. Então, uma vez feita essa verificação aqui, deixa eu apertar o end e flechinha para cima, né, para voltar lá no começo, eu posso excluir essa coluna, que não me interessa mais, e posso excluir também um dos códigos de setor. Vou acertar o nome de cada uma das colunas, né? Essa coluna aqui são os domicílios. Aqui os que têm abastecimento de água, né? Esse aqui, coleta de esgoto. E esse aqui, lixo. Antes de prosseguir, a gente deveria pegar esses dados aqui e verificar se não existe nada de errado com eles, se não tem informação faltando. Olha, por exemplo, aqui, olha, eu tenho informações que não existem, né? E o SIG, o QGIS, por exemplo, ele não vai se dar bem com essas informações que estão faltando. A gente precisaria, de alguma forma, substituir esses valores que estão ausentes, né, esses xizinhos aqui, por valores reais. Tá? Por exemplo, vamos pegar um setor aqui mais para cima. Tá? Vamos pegar um exemplo aqui. Esse setor aqui, ó, né? Eu tenho aqui a população do setor, a quantidade de domicílios e aqui a quantidade de domicílios com abastecimento de água. Se você colocar aqui o valor 3, por exemplo, você está falando que todos os municípios têm, aliás, que todos os domicílios possuem abastecimento de água. Se você colocar 0, você está falando que nenhum deles possui abastecimento de água. Então, esse valor aqui, né, ele precisa ser bem pensado para que você não altere as informações que você está tentando analisar. Essas informações que estão faltando, elas podem ser referentes, por exemplo, a uma região que não existe uma habitação comum, né? Podem ser parques, por exemplo, né? Ou algumas regiões que não tem sentido você falar em abastecimento de água, coleta de esgoto e coleta de lixo. Para prosseguir esse exemplo aqui, eu vou deixar, por enquanto, aqueles X, né? Mas o correto seria você substituir por um valor adequado que não prejudicasse a análise dos seus mapas temáticos. Bom, analisando esse primeiro setor, nós podemos ver que 268 municípios fazem parte do setor, apenas 266 têm coleta de água e abastecimento de água e coleta de esgoto, né? Então 2 não tem, e 3 domicílios não têm coleta de lixo. Analisar esses valores em termos de quantidade, né, não é muito interessante, porque você tem setores com mais domicílios e setores com menos domicílios. Então fica difícil fazer uma comparação entre um setor e outro. Normalmente a gente faz isso em termos de porcentagem, que aí fica bem mais interessante para você analisar. Então eu vou criar aqui mais 3 colunas, onde eu vou calcular a porcentagem de domicílios com abastecimento de água, por exemplo. É muito fácil, né? Você divide a quantidade de domicílios que tem abastecimento de água pela quantidade total de domicílios. Então aqui eu tive, por exemplo, 99% de domicílios com abastecimento de água.
Mesma coisa para a coleta de esgoto. E a mesma coisa para a coleta de lixo. Essa fórmula eu posso copiar para todas as minhas linhas, né? E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar essas fórmulas aqui. E se você olhar em cada uma dessas células, você tem uma fórmula correspondente, né? Eu vou transformar isso em valores absolutos. Então eu vou copiar essas três colunas aqui, ó. E eu vou colar aqui do lado, mas eu vou colar só os valores. Então eu vou usar a opção aqui de colar valores, né? E aí eu consegui eliminar a fórmula, eu fiquei apenas com valores numéricos nessas células. Eu posso, inclusive, agora eliminar essas colunas aqui que não me interessam, né? E ficar com uma planilha onde eu tenho a população de cada setor, a quantidade de domicílios e aqui as porcentagens de domicílios com abastecimento de água, coleta de esgoto e coleta de lixo. Podemos também acertar a formatação dessas colunas, né? Por exemplo, essas porcentagens aqui eu posso colocar como um número com 4 casas decimais, por exemplo, né? E aqui eu posso colocar como um número inteiro mesmo. Então, aqui seria número e a quantidade de casas aqui seria 0, né? Tá? Então eu tenho aqui a minha planilha pronta para ser levada para dentro do QGIS. Vou salvar esse arquivo Excel. Salvar lá na pasta Temp. BGE. Vou criar uma pastinha aqui, exemplo 1. Vou chamar esse arquivo de dados. Pronto. E agora, para unir essas informações lá no QGIS, eu vou exportar no formato CSV. Então eu vou escolher aqui o CSV. Cuidado para não escolher esses outros dois tipos aqui, porque você vai ter alguns erros aí de acentuação dos caracteres, por exemplo, né? Apesar que esse arquivo não tem, são praticamente números, né? Não, só o título das colunas é que é alfanumérico, mas sempre a gente utiliza esse formato aqui, ó. Então agora eu vou salvar um dados.csv. Pronto, podemos agora fechar o Excel. Fechar as planilhas que a gente estava utilizando, né? As originais. E aqui no meu exemplo 1, eu tenho agora um arquivo com os dados. Com os dados do censo, né? Que eu unifiquei numa única planilha. Agora eu vou pegar o shapefile de setores, vou copiar lá para dentro do meu exemplo 1. E vou abrir dentro do QGIS. Então eu vou adicionar aqui uma camada vetorial, onde eu vou colocar o meu shapefile de setores censitários, aqui. Vou adicionar também o meu arquivo CSV, que é uma camada a partir de um texto delimitado, né? Vou procurar aqui o arquivo CSV. Vou falar que os delimitadores são personalizados e que eu vou usar o ponto e vírgula como delimitador. O primeiro registro tem o nome dos campos, né, que é o título das colunas. Esse arquivo ele não tem geometria, tem só os atributos.
E aqui eu já tenho um preview de como os dados serão importados. Aqui eu preciso marcar também que o meu separador decimal é a vírgula, né? Para ele entender que aqui esse 0,99 é um separador decimal que eu estou utilizando. Muito bem. Ok. Eu importei aqui a minha tabela CSV. Vamos dar uma olhadinha na tabela de atributos para ver se veio tudo em ordem, né? Aqui nós tivemos um problema que os dados de água, esgoto e lixo eles vieram no formato texto. Sabe o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que editar aquele arquivo CSV. Deixa eu remover ele daqui, ó. Eu vou ter que editar aquele arquivo CSV no meu bloco de notas. Então vou mandar abrir com o bloco de notas. E eu vou mandar substituir as vírgulas por ponto decimal, que é o formato que o QGIS consegue entender, né? Então ele trocou aqui todas as vírgulas por ponto. Então vamos salvar e vamos fazer novamente. Entrando no QGIS, eu vou adicionar uma camada de texto delimitado, que é o dado CSV. Aqui está tudo certo, né? Delimitador padronizado, personalizado, que é o ponto e vírgula. Aqui esse separador, né, na verdade não adiantou a gente fazer isso, né? Não deu muito certo na tentativa anterior, eu tive que mudar a vírgula pelo ponto lá dentro do bloco de notas. Ok. Então olhando agora a tabela de atributos, ela está no formato correto, né? 0.9925, por exemplo, aqui. Tá. Se você for olhar a estrutura dos campos nessa tabela dados, vamos dar uma olhadinha em campos aqui, você vai ver que alguns campos, né, estão no formato errado. Por exemplo, água, esgoto e lixo, eles permanecem no formato texto. A gente vai ter que utilizar depois um plugin para converter esses dados aqui para valores do tipo double, né? Tá? Isso vai ser feito mais adiante. Bom, o próximo passo agora é fazer a união do meu shapefile com a tabela de dados. Então, no meu shapefile, na tabela de atributos, né, eu tenho aqui um código, que é esse cdgeocode-i, que é o código do setor, código de 15 dígitos. E na minha tabela de dados eu também tenho um código de setor de 15 dígitos. Então eu vou fazer a união desses dois campos. Então seleciona aqui o teu shapefile, dá um duplo clique aqui para entrar nas propriedades, uniões, adiciona aqui uma união, fala que você vai unir o código do setor da camada de dados com o cdgeocode-i do seu shapefile. Aqui eu poderia escolher quais campos vão ser unidos, né, mas eu vou deixar todos. E aqui eu vou retirar esse prefixo. Então ele vai adicionar, em cada nome de coluna, ele vai adicionar esse prefixo, né? Pronto, está feita a união. Se você entrar agora na tabela do shapefile, você vai encontrar todos os dados que você tinha anteriormente, né? E mais, lá no finalzinho, as informações de população, água, esgoto, lixo, etc. Tá? Eu não sei se vocês perceberam, mas eu tenho muitas informações aqui com null. Null significa que eu não tenho essa informação, ela está vazia, né? Então eu tenho vários aqui, ó. Num determinado ponto, eu começo a enxergar as informações numéricas que eu relacionei naquele arquivo do Excel, né? Tá? Essas linhas que possuem dados numéricos são os referentes à capital do estado.
E os demais que são nulos, né, se referem aos municípios do interior, que eu não coloquei os dados naquela planilha do Excel. Daqui a pouco nós vamos eliminar, né, essas informações que não interessam e vamos ficar apenas com as informações da capital de São Paulo. Para a gente eliminar grande parte do estado, né, e ficar apenas aqui com a capital, eu vou fazer um filtro. Então eu vou clicar aqui nessa ferramenta, né, de seleção e eu vou selecionar o campo Geocode M, que é o código do município, né, igual ao código do município de São Paulo, que eu sei que é o 35 50 308. Então eu consegui selecionar apenas os setores aqui do município de São Paulo, da capital, né? E agora eu vou dar um salvar como. E nessa opção de salvar como, eu vou colocar aqui, ó, salvar somente as feições selecionadas. Então vou salvar isso, né, com o nome de capital. Então é um shape com o nome de capital. Vou manter aqui o mesmo sistema de referência de coordenadas, né? A única coisa que eu vou mandar salvar só as feições selecionadas. Olha. Então ele está filtrando, né, as informações e selecionando apenas a região da capital de São Paulo. A partir de agora eu posso até eliminar essa camada do shapefile. Posso eliminar essa outra também, ó, né? Ficando aqui apenas com a capital de São Paulo. Vou aproveitar e salvar aqui o nosso projeto. Pronto. Bom, o próximo passo agora é você resolver aquele problema, né, de ter alguns campos que deveriam ser numéricos, então esses três últimos aqui, ó, que estão no formato string, né? Então o que eu posso fazer é usar a minha calculadora de campo. Então eu vou sair um pouquinho daqui, vou entrar na tabela de atributos. Nessa minha tabela eu tenho aqui a edição, né? Eu vou alternar o modo de edição e eu vou acionar a minha calculadora de campo. Então eu vou criar um novo campo chamado água. Vou chamar de água 2, né, porque a água já existe. Vou falar que esse campo ele é decimal, com 6 dígitos e 4 casas decimais, por exemplo. E que o conteúdo dele vai ser o mesmo da coluna água. Só que esse coluna água ele está em formato texto, né? E o água 2 vai sair em formato decimal real. Então, ok. Ele está criando essa nova coluna. Demora um pouquinho porque são vários registros, né? Mas se você olhar lá no final do teu arquivo, olha, você tem aqui o água 2 com o valor 1 e aqui o água também com o valor 1. Pelo alinhamento do número, né, você percebe que o alinhamento à esquerda é texto e o alinhamento à direita é número, né? Então pode ver que esse campo aqui é texto, esse campo aqui é número. Vamos fazer a mesma coisa para o esgoto. Então, vamos criar aqui um esgoto 2, real 64. Utilizar o campo esgoto. Ok. Então está lá o campo esgoto 2. E vamos também fazer a mesma coisa para o lixo. Aqui um lixo 2.
lixo 2, decimal, 6, 4, lixo, ok. Pronto, temos aqui as colunas já convertidas para número, né? Vou finalizar a minha edição, porque se você não salvar aqui a edição, você acaba perdendo essas 3 colunas que foram criadas. E depois, se você quiser excluir as colunas de água, esgoto e lixo, né, essas originais que estão no formato texto, você tem a opção aqui de excluir coluna, tá? Aí vai do critério de cada um se quer excluir ou não essa informação ou outras informações que também não vão ser utilizadas, né? Voltando um pouquinho aqui nas propriedades da camada, a gente já pode ver aqui que os campos água 2, esgoto 2 e lixo 2 estão no formato double, né, com comprimento 6 e 4 casas decimais, e eles estão prontos agora para a gente poder gerar nossos mapas temáticos. Eu queria apenas comentar que uma outra forma de você transformar aqueles 3 campos, texto, né, para número, poderia ser através desse plugin, que é MMQGIS, né? Aqui na opção Modify você tem aqui Text to Float, por exemplo. Então ele consegue converter campos texto para ponto flutuante, para número decimal, né? E queria mostrar para vocês também que existe um outro plugin, que é o Table Manager, né? Que eu posso utilizar para manipular as informações da minha tabela de atributos. Então eu posso, por exemplo, excluir campos. Então esses 3 campos aqui que eu não utilizo, né? Por exemplo, posso selecionar e posso deletar. Esses campos aqui, se você quiser, você pode renomear. Então, em vez de água 2, ele volta para água. Esse daqui volta para esgoto. Esse daqui volta para lixo, né? Você pode editar a estrutura da sua tabela usando o Table Manager. Esses 2 plugins, eles não aparecem normalmente no QGIS. Você precisa entrar aqui no complementos, né, gerenciar, e precisa pedir para instalar tanto o Table Manager quanto o MMQGIS. Vamos montar um mapa temático então. A partir dessa camada capital, né, a gente vai considerar a camada capital como uma camada padrão, como uma camada de origem, né, e os mapas temáticos vão ser sempre camadas duplicadas dessa camada principal aqui. Então eu vou criar uma camada duplicada, ó, vou duplicar a camada. Então agora eu tenho 2, né, basicamente com as mesmas informações. A cor ficou muito parecida, mas essas cores são aleatórias, né? O próprio QGIS que escolhe as cores. Aí você pode renomear essa camada duplicada. Então eu vou fazer aqui, por exemplo, um mapa temático de população, né? Então eu vou renomear essa camada para população. Vou entrar aqui nas propriedades, estilo, e aí você pode escolher o tipo de mapa que você quer, né? Categorizado, graduado, baseado em regra e assim por diante. Então nós vamos fazer aqui um mapa graduado pela coluna população, dividido em 5 classes e com intervalo, com a divisão de classes na forma de quantil, né? Que são quantidades iguais. Vamos aplicar para ver como é que fica, olha. Então eu tenho aqui cada setor censitário com uma cor, né, que define a população existente naquele setor. Então, setores com a população pequena são azuis, aquele cor mais clara, né,
e o azul mais escuro são setores mais populosos. Você pode perceber que alguns setores, né, eles acabam ficando em branco. Por exemplo, aqui, olha, tem um setor grande em branco, né? Esses setores, normalmente, eles não têm população. Vamos dar uma olhadinha aqui usando a ferramenta de informação, né? Vamos dar uma olhadinha nesse setor aqui, por exemplo, olha. A população dele é null, né? Então, essa área aqui, por exemplo, a gente sabe que não tem população, porque isso daqui é um parque, né? Na verdade, esse setor, que é o setor de final 78 aqui, ele corresponde a uma área verde do Parque do Carmo, né? Então, por isso que não existe população, não existe informação, né, de população, domicílio, abastecimento de água, coleta de esgoto e lixo, né? Não faz muito sentido para esse setor aqui. Tá? Provavelmente esse setor não existe na tabela de dados do IBGE, ou existe, mas tem aquele xizinho marcando ali as colunas de água, esgoto e lixo. Né? Então, nesse mapa temático, esse é o significado desses setores que aparecem em branco. Tá? Para gerar os demais mapas temáticos de interesse, o mecanismo é o mesmo. Né? Agora que você tem uma camada base aqui, que é a capital, né? Você pode ir duplicando essa camada e gerar outros mapas de esgoto, de abastecimento de água, de domicílios, né? E outras informações que sejam de seu interesse. Obrigado pela atenção de todos, até a próxima.